Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 2. Irmãos, eu não estava gravando vídeos, pois eu estava mudando, eu estava de mudança. Agora, graças a Deus, já estou bem instalado e que Deus possa continuar abençoando as nossas vidas. Eu estou em outro país, por isso que eu estou com blusa de frio, apesar que no Brasil está muito calor. Mas, irmãos, nós estamos dando seguimento. Não consegui fazer o comentário da primeira aula, porém agora nós vamos dar seguimento nas próximas aulas. Amém? Nossa lição de número 2, meus irmãos, o nosso comentário e também um feliz ano novo para todos os irmãos, que o 2019 chega repleto de bênçãos e milagres na vida dos irmãos. Amém? O nosso tema da nossa lição de número 10 é os preparativos para a conquista. Que preparativos eram esses, irmãos? Nós estamos estudando o livro de Números nesse trimestre e nós vemos que os preparativos que o autor aqui, ou comentarista da revista, nos propõe é a questão da organização, como Deus organizou o povo no livro de Números para herdar a terra prometida. O nosso texto do dia que está em Números capítulo 22, Números 22 diz assim: os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor, de frente da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. Ou seja, cada um deveria ficar juntamente com o seu povo, com a sua bandeira, com a sua família. A família deveria ficar junta, as tribos deveriam estar sempre juntas. Então isso é o que? É um Deus que organiza, é um Deus que procura organização do seu povo. A nossa síntese: o povo de Deus deve viver em unidade, santidade e também deve conhecer sua força e preparar-se para os embates da vida, sabendo especialmente que a vitória vem do Senhor. Irmãos, nós temos que saber e entender que nós temos que nos preparar, nós temos que nos organizar como Deus quer que nós façamos, por quê? Para que Deus possa nos abençoar. Porque aqui eu achei que é muito interessante essa síntese aqui. Preparar-se para os embates da vida. O que são os embates da vida? São situações que nós passamos, que nós vivemos, que nós enfrentamos na vida, porque é uma preparação de Deus para conosco. E aqui, a nossa introdução, nosso texto bíblico, que está em Números 11, versículo 4, versículo 18 e 19, e os 52 e os 53. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito. Ou seja, no segundo ano que o povo saiu da terra do Egito, Deus estava já falando, Deus sempre estava falando com Moisés, mas dando algumas diretrizes da acerca que Deus requeria daquele povo. E aqui, no versículo 2, tomai a suma de toda a congregação, Deus mandando Moisés tomar a soma de todo o povo. Para quê? Porque Deus queria uma organização. E o versículo 19, como o Senhor ordenara a Moisés, assim o contou no deserto do Sinai. Do jeito que Deus mandou Moisés fazer, Moisés fez. Porque Deus mandou, porque Moisés sabia que era bênção para ele. Que aquela organização toda que Moisés estava fazendo seria bênção, seria canal de bênção para o seu filho, para o seu povo, melhor dizendo. E a nossa introdução: os israelitas permaneceram no deserto do Sinai após a história narrada em Êxodo, mas o lugar da manifestação de Deus tinha migrado do monte para a planície no deserto. Ou seja, do monte Deus se manifesta e agora na planície também Deus continua falando com o povo. E aqui mais embaixo, aqui, os hebreus tinham potencial para conquistar o território de Canaã, mas lhes faltou humildade, obediência e fé para seguirem até o fim. Por quê? Porque ficou algumas terras que não foram conquistadas pelo povo. Deus mandou eles agirem de uma forma, eles deveriam conquistar, ir mais além, só que eles se contentaram com aquilo que já tinham conquistado. No entanto, Deus tinha muito mais para conceder a eles. E aqui no nosso tópico 1, criando a ordem social, parte 1, censo para a guerra. O que é o censo? É a contagem. Irmãos, esse censo aqui que Moisés fez não foi maldição, como o censo que Davi fez. Aqui o censo que Moisés fez foi para que uma organização, o censo que Davi queria fazer seria para engrandecer do povo, e alguma coisa dessa natureza. Porém aqui, nós vemos que Deus mandou Moisés fazer o censo para quê?
para que o povo pudesse se organizar. O povo deveria se organizar para quê? Para conquistar a terra, para ser uma nação. Uma nação, meus irmãos, tem que ser organizada. Então Deus, ele determinou que Moisés organizasse o povo, fazendo o censo do povo, fazendo a contagem do povo, fazendo quantas pessoas tinham na família, assim como fazem nos países, assim como já fizeram no Brasil há muitos anos atrás, o censo de eles tiram uma base de quantas pessoas tem em cada família. Então tudo eles fazem uma base. Então aqui Deus mandou Moisés fazer o censo para a guerra. A idade mínima, 20 anos, para a guerra, para os jovens irem à guerra, para os homens irem à guerra, para saber quem eram os seus guerreiros. E aqui no parte 2, censo sem discriminação. Observe-se que a iniciativa do censo foi de Deus e não de Moisés. O Senhor anelava que eles se credenciassem e assumissem a posição de guerreiros, afinal não eram mais escravos. Então eles tinham que tirar essa mentalidade de escravo e agora eles eram o quê? Guerreiros. Então Deus, falando com Moisés, dizendo a eles que eles deviam ter uma mentalidade de guerreiros. E o censo deveria ser sem discriminação de tribo, sem discriminação, ou seja, todos que tivessem idades aptas poderiam participar da guerra, poderiam ser soldados de Deus, poderiam ser soldados daquela nação. Aqui mais embaixo, ninguém apto seria desprezado, demonstrando o princípio segundo o qual toda pessoa nascida de novo é um instrumento de Deus, pois certamente recebeu algum talento do Senhor. E aqui nós vamos ver uma revelação. Ninguém pode ser desprezado. Deus não despreza a ninguém. Ou seja, Deus chama a todos, para que todos possam fazer a sua vontade. Então aqui nós vemos que aí vai trazer uma revelação do que nascido de novo, nós que nascemos de novo, procuramos buscar a Deus. Nós temos que ter essa consciência que Deus não despreza ninguém. Deus capacita, Deus dá vitória, Deus nos ajuda. E aqui no censo organizacional, depois de fazer o censo, o Senhor ordenou como as tribos deveriam ser distribuídas no acampamento a norte e sul. Então Deus, meus irmãos, é um Deus organizado. Deus fez o quê? Deus falou para Moisés organizar o povo, tirar o censo, fazer o censo, fazer a contagem de quem deveria ir para a guerra, de quem poderia fazer assim. Organizou o povo, trouxe o povo para que o povo pudesse entender o que era a organização, organizou o povo no arraial. Por quê? Porque eles não ficavam num lugar, apenas em um lugar. Porque quando eles saíam de um lugar para ir para o outro, meus irmãos, o povo poderia até se misturar nessa caminhada, nessa peregrinação. Porém, que quando chegassem no destino, quando a nuvem parava, que eles tinham que parar, o que eles deveriam? Se organizar. A tribo de Levi, a tribo de Dan, a tribo de Asser, a tribo de Naftali, elas deveriam estar organizadas. Quem é para a tribo tal cada um vai para a sua tribo. E cada um deveria ficar organizado na tribo e com a sua família. Aqui no tópico 2, construir a identidade nacional. Irmãos, Deus queria que aquele povo fosse uma nação. Deus tirou aquele povo de ser escravo e queria constituí-los como nação. Por isso que Deus deu as leis. As leis foram dadas para quê? Porque uma nação ela tem leis, uma nação ela é organizada. E aqui, censo de pertencimento. Ao analisar as determinações de vida nos primeiros capítulos de Números, observa-se que Deus mostrou interesse com o censo de pertencimento social dos hebreus, devido ao longo período em que viveram no Egito. Esse censo foi eventualmente fragmentado. Assim, Deus determinou que as pessoas acampassem junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ou seja, todos deveriam ficar próximo da casa dos pais, da casa dos seus parentes. Todos deveriam morar próximos. A vida no acampamento deveria ser notadamente comunitária, sem espaço para egocentrismo ou egoísmo. Então, tudo era de todos. Ninguém tinha a mais do que ninguém. Tudo era de todos. As pessoas comiam juntos, participavam juntos. Porém, tinha que ter, não uma separação, mas uma organização. Entenda, meus irmãos, que Deus nunca quis separar ninguém, e sim organizar. Essa foi o propósito que Deus teve para aquele povo, para que pudesse se organizar. E aqui no censo de serviço, o livro de Gênesis mostra o homem perdendo a comunhão com Deus. Aí vai dizer como que procederam os líderes. No livro de Êxodo da humanidade,
com Deus. No livro do Êxodo, a humanidade reencontra o caminho da comunhão em Levítico. Em Levítico, o homem é ensinado a respeito da verdadeira adoração e em Números é ensinado a servir. Então agora nós vemos um povo que tem um comportamento de servir a Deus. Eles estão aprendendo a servir a Deus, sabendo quem é Deus, de como confiar em Deus. Uma nação que está sendo organizada para herdar uma terra, então eles deveriam saber de como deveriam servir a Deus, de como Deus gostaria de ser servido. Não é da forma que nós queremos servir a Deus. Servir a Deus não é da forma que eu quero servir a Deus, mas servir a Deus é da forma que Deus quer ser servido. Então essa era uma das coisas que Deus estava colocando ao povo, para que o povo pudesse saber da forma que Deus, o Todo-Poderoso, queria ser servido. Senso de reverência sacerdotal. Deus escolheu a tribo de Levi como a sua propriedade particular. Então a tribo de Levi, meus irmãos, deveria cuidar do tabernáculo, da desmontar e montar o tabernáculo, deveria cuidar das coisas espirituais, deveria cuidar da organização do culto. Essa era a tarefa da tribo de Levi. Então aqui, nós vemos até que, eu queria ler aqui mesmo. Dessa forma, em regra, as demais tribos reverenciavam a função sacerdotal da tribo levítica. Não obstante, tenham se rebelado especificamente contra Moisés e Arão em algumas oportunidades. Eles se rebelaram em algumas oportunidades como Moisés e Arão, porém eles respeitavam a tribo de Levi. A tribo de Levi não era para trabalhar, mas sim era a função 24 horas em prol do culto, em prol do sacrifício, em prol da adoração a Deus. Essa era a incumbência da tribo de Levi. E aqui no 3, cuidando da vida espiritual, a importância dos levitas. Os levitas que cuidavam da organização do culto, então eles que se preocupavam em cuidar do povo. É como se fosse hoje, o pastor faz uma oração, traz uma palavra, organiza o culto, prepara uma mensagem para a igreja, prepara um louvor, né? O pastor normalmente não faz isso, quem faz isso são os irmãos, mas o pastor, ele se preocupa com o culto, ele se preocupa com o andamento do culto, ele se preocupa quem vai louvar no culto, quem vai pregar, quais são os grupos que vão cantar. Isso é os levitas. Se a gente fosse trazer para os nossos dias de hoje, isso é que os levitas faziam na antiguidade. Essa era a preocupação dos levitas. Por isso que os levitas eram muito importantes, meus irmãos, não eram desprezados, porque Deus os levantou para quê? Para a organização do culto. Então Deus, ele levantou uma tribo específica para que pudesse haver organização no culto. E aqui, vida espiritual no centro. E Deus coloca, meus irmãos, o tabernáculo quando ele era montado e desmontado, ele era sempre colocado no centro. Tem algumas gravuras, alguns quadros que mostram o tabernáculo no centro, a tribo de Levi que montava e desmontava o tabernáculo. Em volta do tabernáculo, em volta da tribo de Levi, ficavam as demais tribos. Então Deus é um Deus centralizador, Ele quer o seu centro da nossa vida. Então por isso que Ele fez que o povo entendesse que o tabernáculo no centro, a tribo de Levi no centro, é porque Deus queria ser o centro da vida daquele povo. O povo deveria reverenciar a Deus como o centro, claro, também para a proteção do tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, mas também Deus queria que o povo entendesse que Ele é o centro, que Ele tem que ser o centro da nossa vida. Se Ele não é o centro da sua vida, meu irmão, então que Ele tem que ser o centro da sua vida, tem que ser o centro da minha vida, tem que ser o centro da nossa vida. Vivendo para servir. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, não tinham regras a seguir, mas agora o Senhor ensinava um novo padrão doutrinário e cultural que eles deveriam adotar. Era o início do nascedouro da cosmovisão judaico-cristã, que Deus estabeleceu para aquele povo, para que eles pudessem seguir, não agora como escravo, não agora respeitando, aceitando as leis de outro povo, não, agora Deus estava constituindo leis, constituindo a organização para aquele povo. Eles deveriam fazer jus àquilo que Deus estava proporcionando a eles. E o que Deus estava proporcionando a eles? A oportunidade da organização. Deus estava organizando aquele povo para quê? Para que Deus pudesse ser adorado, e aquele povo tinha que ser um povo que tinha que dar testemunho, que devia ser um povo de referência para os outros povos. Então Deus levantou aquele povo
organizou aquele povo para que aquele povo pudesse ser uma nação, e uma nação que adorasse a Deus, e uma nação que desse testemunho de Deus, uma nação que pudesse ser referência da manifestação do Senhor. Amém? E agora a nossa conclusão. Como visto, os preparativos da viagem no deserto incluem organização e estratégia, sentimento de unidade entre as tribos, mas principalmente o desenvolvimento de um profundo senso de compromisso do povo com Deus e a sua palavra. O Senhor tinha chamado o seu filho do Egito e por isso estava ensinando a andar e dando-lhe mantimento, mas quanto mais o atraía, mais seria de sua face. Infelizmente, o povo, quanto mais via a milagre de Deus, mais estava se afastando de Deus. Que nós viemos entender que Deus nos chamou para que a gente venha estar cada vez mais próximo da sua presença. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Mais uma vez eu agradeço a compreensão dos irmãos. Que Deus possa continuar te abençoando. Se você ainda não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a se assinar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.